cadastro de um novo exame envolve a criação do exame em si, de seus atributos e dos seus valores de referência. Neste vídeo, vou te ensinar como cadastrar essas informações. Para fazer este cadastro, acesse o menu Cadastros, Exames. Ao chegar nesta tela, você verá os exames já cadastrados. Para adicionar um novo, clique em Adicionar. Feito isso, insira o nome do exame. Próximo passo é para definir qual modelo de cabeçalho e quadro de informações mais adequado ao modelo de exame que está sendo criado. Então, para selecionar o modelo do cabeçalho, você pode verificar as opções existentes ou não utilizar nenhum tipo. O quadro de informações, você também pode selecionar o modelo ou utilizar nenhum. Depois disso, você pode passar para o quadro de apresentação, para inserir um texto padrão para este exame, e ao usar este exame na ficha do animal, este texto já vai aparecer no início do documento. O mesmo procedimento deve ser feito para a etapa de encerramento, onde o texto inserido já será padrão para o final do documento do exame ao ser inserido na ficha do PET. Ao concluir o preenchimento, avance para a etapa do rodapé para escolher o modelo de rodapé que deseja utilizar. Após escolher, basta clicar no botão Salvar. Prontinho! A primeira parte do cadastro do exame foi concluída. Agora, vamos cadastrar os atributos deste exame. Os atributos são os campos de preenchimento do resultado do exame. Eles servem para estruturar o exame. Para cadastrar os atributos do exame que você acabou de cadastrar, clique neste ícone. Ao chegar nesta tela, você verá os atributos do exame e conseguirá cadastrar os novos atributos. Para criar, clique em Adicionar e preencha os seguintes campos. Nome. Digite o nome que este atributo receberá. Exemplo, ureia. Ordem. Informe que ordem este atributo deverá aparecer no exame. Exemplo, primeiro, se quiser deixar que este atributo apareça primeiro na lista. Tipo de dado. Escolha uma das opções de dado de acordo com o que será preenchido neste atributo. Se for preciso digitar números e texto, escolha a opção alfanumérico. Se precisar colocar apenas números com mais de uma casa decimal, o ideal é a opção decimal. Se for digitar apenas letras, escolha o tipo texto. Se for necessário inserir números inteiros, selecione a opção inteiro. Mas, quando o campo for de data, escolha a opção data. No caso da ureia, que foi o exemplo citado, o tipo será decimal, pois o resultado do exame poderá ter mais de uma casa decimal. No campo de tamanho, indique o número de caracteres que este atributo pode ter. Unidade. Este campo serve para digitar a unidade do atributo. No exemplo da ureia, a unidade seria mg/dl, pois esta é a unidade de medida que é utilizada para a medição deste atributo. É possível inserir qualquer unidade de medida, porcentagem, UI, etc. Largura. Insira o número que representará o tamanho em pixel que o campo do atributo terá. Recomendo os seguintes tamanhos dependendo do tipo do dado. Se o tipo for alfanumérico, a recomendação é que você utilize 200 pixels ou mais. Se o campo de dado for definido como data, você pode especificar a largura de 75 pixels ou mais. Mas, se for decimal, 50 pixels ou mais é o suficiente. Caso seja texto, 200 pixels ou mais. E se o dado for inteiro, 50 pixels ou mais é o suficiente. Atributo pai. O atributo pai é um grupo ao qual pertence o novo atributo cadastrado, que será um subgrupo, se houver. Exemplo, no exame hemograma, os leucócitos é atributo e pertence ao grupo leucograma, que é o atributo pai. Obrigatório. Aqui é possível informar se este novo atributo será de preenchimento obrigatório ou não. Opção de preenchimento.
Neste campo, é possível digitar informações que aparecerão como opção na hora de preencher o formulário deste atributo. Exemplo, se estiver cadastrando um atributo laboratório, você pode adicionar os nomes dos laboratórios que você trabalha, para que na hora de preencher este campo do exame, ele apareça para ser selecionado, evitando o trabalho de ter que digitá-lo completamente. Após preencher todas as informações, basta salvar o atributo e repetir esse passo para inserir quantos atributos você precisar. Além de cadastrar o exame e seus atributos, é possível também inserir os valores de referência adotados pela sua clínica. Para isso, acesse o menu Cadastros, Referências de exames. Nesta tela, aparecerá uma lista com todos os valores de referência já existentes. Pesquise o exame que você acabou de criar, selecione ele e depois clique no botão Adicionar. Indique o nome para esta referência que está cadastrando. Exemplo, é um exame bioquímico? É um exame de análise de líquidos? Ainda nesta tela, você preencherá o exame. Este campo ele já vem preenchido de acordo com o exame que você clicou na etapa anterior. Espécie, informe a espécie para a qual os valores de referência serão válidos. Idade inicial, informe a partir de qual idade em meses estes valores de referência serão válidos para o animal. Exemplo, a partir de 12 meses. Idade final, informe até quando este protocolo será válido de acordo com a idade do animal. Exemplo, se este valor de referência for válido por toda a vida do animal, informe o valor 9999. Se houver diferença de animal adulto e idoso, informe até quando ele será considerado adulto, dentro desse cadastro aqui da referência. Atributo. Nesta coluna estarão listados todos os atributos que você cadastrou no passo de atributos para este exame. Referência início. Informe o valor de referência inicial. Exemplo, se o atributo ureia, para ser considerado normal, deve estar entre 21 e 59 mg/dl, informe o valor 21 neste campo de referência inicial. Já no referência final, você vai indicar o valor final da referência, que neste exemplo da ureia foi 59. Em unidade, será preenchido de forma automática, conforme informação inserida na hora de cadastrar o atributo do exame. Portanto, aparecerá a unidade de medida que foi cadastrada previamente. Neste exemplo aqui, o atributo de volume eu já tinha cadastrado com essa unidade de medida, por isso que o sistema já carregou aqui automaticamente. Complemento. Caso haja necessidade, insira algum complemento. Este campo também pode ser usado quando, para um mesmo atributo, houver valor de referência em percentual e outra unidade de medida. Neste caso, insira o percentual nos campos de referência inicial e final, e no complemento, adicione a outra forma de medida daquela referência. Ao final, basta clicar na opção Salvar. Caso deseje inserir um novo valor de referência para este exame, basta repetir este passo. Faça isso quantas vezes forem necessárias. Este vídeo chegou ao fim. Nele, você aprendeu como cadastrar exames, atributos de exames e valores de referência. Espero que tenha gostado. Até mais!